Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos falar sobre as listas. Você deve se lembrar sobre listas, nós vimos isso lá no nosso curso de lógica de programação e nós vamos rever então e abordar mais algumas funções que são relacionadas sobre listas. Até agora, nós vimos uma série de funções que nos ajudam a trabalhar com as strings, né? Com as nossas cadeias de caracteres. E nós vamos ver agora algumas funções muito úteis quando a gente está trabalhando com listas, tá? Listas nos permitem armazenar uma quantidade de dados grandes em uma única variável, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, criar uma variável frutas e colocar aqui várias frutas representando esta variável. Imagina se eu fosse criar uma variável para maçã, outra para banana, outra para pera, outra para uva, ia ser uma série de variáveis, né? Então eu posso criar uma variável só que vai receber aí uma lista, né, de frutas, sendo que cada uma dessas frutas vai ter um índice, tá? Então elas serão únicas porque cada uma dessas frutas tem um índice. Vamos lá então para a prática? Então tá aqui, frutas, eu vou abrir os colchetes aqui, ó, e vou digitar. Como é texto, tem que estar entre aspas simples ou duplas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, banana. Se eu quero digitar mais uma outra fruta, eu então separo com uma vírgula e coloco a segunda fruta. Então eu vou aqui, amora. Vamos colocar maçã, pera, uva. Então aqui eu tenho uma lista de frutas, sendo que cada uma dessas frutas possui o seu próprio índice e o índice sempre começa em 0, ok? Então tá aqui, banana é o índice 0, amora é o índice 1, maçã o índice 2, pera o índice 3, uva o índice 4, tá bom? Então se eu quiser, por exemplo, se eu utilizar o print, tá? E digitar aqui, ó, frutas, quando eu executar, ele vai mostrar então todas as frutas, beleza? Também posso utilizar aqui, ó, só para que vocês possam ver o tipo que é essa variável frutas, porque a gente viu o tipo de string, o tipo inteiro, float, booleano, tá? Agora, qual que será então o tipo dessa variável frutas? Então eu coloco aqui type e passo aqui a minha variável frutas. Vamos ver o que ele vai retornar? Então ele retornou que é do tipo de uma lista, ok? Tudo bem até aí? Beleza. Então temos aqui. Agora, se eu quiser, por exemplo, mostrar apenas a amora, então como é que eu faço isso? Se cada uma dessas frutas que estão dentro da lista, elas possuem um índice, e esse índice começa em 0, então banana é o índice 0 e amora é o índice 1. Se eu quero mostrar apenas a amora, eu faço assim, ó, print, chamo a minha variável frutas e passo aqui nos meus colchetes o número do índice que eu quero mostrar. Então, se eu quero mostrar a amora é o índice 1. Coloco o 1 aqui. Quando eu executar, ele mostrou a amora. Beleza? Tranquilo? Então, vamos agora aprimorar algumas coisas aqui. Vamos verificar, por exemplo, se eu quiser adicionar um item nessa minha variável frutas. Tá? Na lista, a gente consegue manipular a nossa lista. A gente consegue adicionar, remover, tá? Trocar o índice de lugar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é adicionar um item. Tá? Para adicionar, você deve se lembrar da função append. O append, ele adiciona um item na lista
e adiciono esse item sempre na última posição da minha lista, tá? Então, se eu adicionar agora, por exemplo, o melão ele vai ficar depois da uva, tá? Então, vamos lá fazer frutas, ponto, append, e eu quero adicionar o que? Melão, ok? Aqui embaixo eu vou colocar um print frutas, para que a gente possa ir acompanhando. Vou executar. Então tá aqui, ó. Melão apareceu agora, ó. Banana é o índice 0, amora o índice 1, maçã o índice 2, pera o índice 3, uva o índice 4 e agora o melão, ele é o índice 5. Bacana, né? Beleza, esta é uma forma. Vamos supor que eu queira inserir uma fruta, mas eu quero inserir essa fruta no começo da minha lista e não no final, que o append ele vai adicionar sempre no final. Então eu posso utilizar o comando frutas.insert. E aí no insert eu consigo passar a posição que eu quero inserir dentro da minha lista. Então vamos supor, eu quero inserir na posição 0, eu quero inserir a fruta manga. Tá? Então vamos inserir a fruta manga. Quando eu executar, vamos executar. E agora nós podemos ver que manga aparece aqui na posição 0 e não na última posição, como é o append. Então é muito importante que você vá acompanhando as aulas, vá pausando os vídeos e vá praticando, tá? Vai fazendo as suas anotações também, para que você não se perca com esses comandos, tá ok? Então, vou deixar os exemplos aqui, por exemplo, que eu já tinha feito, né? Que era print frutas e a posição que você quer imprimir, tá? Então, vamos supor aqui a posição 1, tá? Se eu quiser pegar apenas uma posição, se eu quiser adicionar um item no meu array, na última posição eu posso utilizar o append. Se eu quiser adicionar um item na minha, eu falei array, tá? Mas aqui no Python é lista. Se eu quiser adicionar um item na minha lista indicando a posição que eu quero, eu posso utilizar o insert, tá bom? E também, se eu quiser ordenar a minha lista, tá? Tanto pode ser por ordem alfabética, ou se eu estiver trabalhando com uma lista que receba números, se eu quiser adicionar esses números na ordem crescente, então eu posso utilizar uma função chamada sort, tá? Então faço assim, ó, frutas.sort, ok? Vamos executar. E tá aqui, ó. Ele colocou então em ordem alfabética a minha lista. Então, amora, banana, manga, maçã, melão, pera e uva, tá? Perceba que, como eu fiz isso, os índices mudaram, tá? Os índices não são mais os mesmos. Se eu fiz um sort agora e, por exemplo, colocar aqui, ó, quero imprimir apenas o índice 0, o índice 0 aqui na linha 1 é a banana, certo? Depois, nós adicionamos aqui, ó, na linha 5, o melão, a manga no índice 0, tá? Então, veja que eles são mutáveis, eles podem mudar de posição. Agora, se eu ordenei essa minha lista, esses itens mudaram o índice também. Então, depois que eu ordenei, a amora agora é o índice 0, tá? Ó, vou executar. E ó, o índice 0 amora. Então, conforme eu vou mexendo na minha lista, os índices também eles vão mudando. Tem que ficar bem atento a isso, ok? Então, aqui nós conseguimos então ordenar a nossa lista. E para remover um dado da lista, como é que funciona? Eu vou utilizar o remove. Então, eu vou utilizar aqui, ó, frutas.remove, tá, ok? E vou passar o valor
que eu quero remover. Então, por exemplo, eu quero remover a pera, tá? Então, eu vou passar aqui dentro do Removal a pera. Dentro do print agora de frutas, quando eu executar, veja que não tem mais a pera, tá bom? Então, a amora agora é o 0, banana 1, manga o índice 2, maçã o 3, melão o 4, uva o 5. E a pera eu acabei removendo do array, tá bom? Agora eu também posso remover de uma outra forma. Ao invés de passar o nome conforme foi o remove, eu posso passar o número do índice que eu quero remover. Então, para eu fazer dessa forma, eu utilizo frutas e a função é pop, tá? Então veja que tudo o append, o insert, o sort, o remove, esse pop, tudo são funções do Python que facilitam, né, a gente aí na programação. Então vamos supor que eu queira remover um índice agora, o índice 5, tá? Se você acompanhar no resultado aqui, ó, amora é o 0, banana 1, manga o 2, maçã o 3, melão o 4, uva é o índice 5. Então eu vou passar aqui dentro do pop o índice que eu quero remover, tá? Então ele vai remover uva. Aqui ele removeu a pera e aqui no pop vai remover a uva. Vamos executar. E agora você pode conferir aí que a uva não está mais aparecendo. Beleza? Tranquilo? Então, eu espero aí que você esteja pausando o vídeo, esteja praticando, né? Porque só assim você vai conseguir aprender. Mande suas dúvidas e eu te vejo então na nossa próxima aula.